Bom dia, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui mais a um webinar da iOS. Hoje, o nosso tema, a gente vai falar sobre de infraestrutura como código. Antes de começar e passar a palavra aqui para o Paulo, nosso especialista, vou falar um pouquinho rápido sobre a iOS. Alguns de vocês aqui já conhecem a nossa empresa, já são parceiros, clientes, amigos, mas vou ser breve. A iOS ela já tem mais de 30 anos aí de existência. Estamos no mercado de tecnologia desde ali do começo dos anos 90, bastante tempo. Temos uma forte atuação no mercado público, por estarmos aqui na capital do país, né, Brasília, mas também atuamos muito forte no privado, temos clientes aí de diversos tamanhos. Temos parceiros, grandes parceiros de tecnologia, como a AWS, Microsoft, Google, ferramentas de backup também, soluções como Commvault, Acronis. Então, nosso nicho, né, nosso foco em trabalho é realmente a consultoria, entregar as melhores soluções para os nossos clientes. A gente sempre busca oferecer o que vai resolver o problema, o que vai transformar o negócio do cliente da melhor forma, tá? Aproveita que agora eu vou passar a palavra para o Paulo e no final eu volto para falar com vocês rapidinho aí também. E uma observação importante, pessoal, fique até o final. A gente vai fazer um sorteio aqui no final bem legal, bem interessante. Então é importante que vocês permaneçam aí para poder conseguir participar, beleza? Paulo, fica à vontade aí, pode assumir. Fechou. Eu vou compartilhar a tela aqui e aí a gente inicia. Vocês estão vendo a tela da apresentação aí? Certo. Tá certinho? Certinho, certinho. Beleza, então vamos iniciar. Bom dia, Ou pessoal. Opa, tô Perdão, meu. Paulo, só interromper aqui. Diga. Pessoal, vocês podem ficar à vontade aí para usar o chat ou o campo ali de perguntas e respostas que tem aqui na própria ferramenta do Teams para fazer perguntas o, durante aqui o webinar. Aí, o que eu puder, eu vou respondendo aqui. O que não for, depois a gente vai colocando pro Paulo responder ao final, ou quando ele sentir a vontade ali, tá bom? Show. Só esse adendo aqui. Aproveitando, como eu não estou olhando a tela das mensagens, se tiver alguma coisa, você pode me interromper também, Rafael. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ali no meio e tal, fica à vontade. Pode deixar. Fechou. Então vamos nessa. Bom dia, pessoal. Eu sou o Paulo, né? Trabalho na área de infraestrutura aí há mais ou menos uns 10 anos, sempre focado em infraestrutura e segurança ali como um todo. Já passei pela infraestrutura física, virtualização, né? Suporte, e depois desse breve período eu foquei mais na parte de cloud, sempre trabalhando com a AWS, que é a minha especialidade hoje. Então vamos iniciar aqui, né? Hoje o tema é infraestrutura como código. E aqui tem alguns passos de por onde nós passaremos hoje, né? Quais são os principais tópicos aqui. E aí vai ser uma breve explicação aqui do que é IAC, né? Trazendo ali algumas questões mais a nível de negócio também. Qual é o impacto de você ter infraestrutura como código para sua empresa, benefícios, né? Casos de uso, por onde começar. E no final, um assessmentzinho para vocês terem essa base de onde vocês estão, né? Tipo, em que momento da jornada vocês estão, qual o nível de maturidade e quais seriam os próximos passos a partir desse nível de maturidade, né? Então, vamos iniciar, o que é a infraestrutura como código aqui, propriamente dita. Bom, a IAC é basicamente você definir a sua infraestrutura através de código, né? O nome é bastante autoexplicativo, né? E aqui tem algumas distinções, né? A infraestrutura tradicional, principalmente on-premise, normalmente possui práticas à moda antiga, né? Que é, ó, preciso lá, o time de negócio aparece com uma nova demanda ali, e pede para o time de infraestrutura, olha, preciso de novos servidores aqui para poder subir um novo produto, né? Uma nova aplicação e atender aqui uma determinada necessidade de negócio. Normalmente, né, essas coisas, muito antigamente e até hoje,
eram e são, né, feitas manualmente. Então, precisa de alguém parar para ir lá manualmente, né? Enfim, seja lá qual solução você utilizar de infraestrutura, né, e clicar na interface para poder conseguir criar ali, né, o seu recurso. Então, o servidor é criado à mão, e aí depois passa muito tempo, né? Pessoas entram, pessoas saem, muitas vezes não tem uma documentação explicando por que que determinadas decisões foram tomadas, né? Por que aquilo foi feito de uma determinada maneira, e as coisas vão se perdendo, né? Reproduzir o ambiente muitas vezes leva muito tempo, porque justamente, né, você tem que passar o processo, tem um guia, às vezes, sei lá, como fazer passo a passo, né? Quando tem, né? E aí, beleza, você consegue reproduzir o ambiente, demora, mas você tem ali o passo a passo. Mas aí acaba levando muito tempo, né? Justamente você está mais suscetível a erros humanos, porque se faz manual, eventualmente você pode se distrair ali, clicou numa coisa errada, fez uma configuração que não era para ser, perde o histórico, né? Não dá para saber o que mudou se você fez manual. Ah, quer dizer, isso não é bem verdade, né? Dependendo da cloud que você trabalha, como a AWS, existem serviços que te ajudam com essa auditoria. Então, mesmo que não fosse a infraestrutura como código, você até conseguiria fazer isso com a AWS, mas no cenário geral ali, meio que as coisas se perdem, né? Nem tudo você consegue saber o que foi alterado, né? A menos que você use ali alguns desses serviços, como o AWS Config, que a AWS oferece. Tem o CloudTrail também, que ajuda a criar esse histórico de, pô, eu tenho um recurso, ele foi alterado, quem alterou, quando alterou, etc. Isso funciona também, né? Mas tudo tem um preço. Então, se você utiliza a IAC, você ganha isso de graça, né? Você ganha isso por tabela. Se toda alteração do seu time é feita via código, toda a criação de recurso é feito via código, quando alguém alterar alguma coisa, você vai ter lá, ó, fulano fez alteração. E é de graça, né? Porque faz parte ali do gerenciamento da infraestrutura que você já paga, né? Não precisa pagar nada além. Se você quiser ter isso sem infraestrutura como código, utilizando os serviços que eu comentei, aí é necessário, né, que você desembolse um pouco a mais para poder ter essa capacidade. Então, as vantagens da IAC aqui é justamente isso. Você cria os ambientes muito rápido, tudo versionado, né? Você consegue reproduzir ali de uma forma mais rápida. Você criou um ambiente para teste, e aí você precisa de um segundo ambiente para qualquer outro motivo. Sei lá, você quer ter um pré-prod ali para fazer umas validações já integrando com coisas mais usuais, né? E validar se tem algum problema antes de realmente disponibilizar aquilo para o cliente. Então é muito mais rápido você fazer isso. Até para fazer de forma dinâmica mesmo, né? Você quer economizar custos, não quer ter uma infraestrutura o tempo todo ligada. A infraestrutura de teste ela é utilizada para um momento pontual, né? Você não vai ter essa infraestrutura rodando 24/7 com uso real muitas vezes, né? Eventualmente tem alguma necessidade ali, pode ser que encaixe, mas geralmente você testa ali durante um período do dia e depois aquela infra fica ociosa. Então, o IAC ajuda muito nesse cenário, né? Você pode fazer uma automação ali de, olha, sei lá, de, de 8 da manhã às 5 da tarde, eu preciso de 10 servidores, porque minha equipe de testes vai rodar ali uma bateria de teste para fazer diversas validações. Então, você pode criar uma automação lá e deixar um agendamento. Olha, 8 horas você aplica essa infraestrutura, ela vai criar, ela vai ficar dentro dessa janela, de tempo disponível, e aí, ao final, automaticamente a infraestrutura pode se destruir sozinha, né? E aí segue o jogo. Você fez o teste, conseguiu usar os recursos e teve uma eficiência de custo muito maior porque você deletou o ambiente em momento que ele não estava sendo usado, né? E aí depois ele é recriado, né? E por aí vai. Então a IAC ajuda muito a ter essa dinamicidade, né? Você consegue atender a necessidade e consegue também otimizar custos por tabela, removendo os recursos e recriando sob demanda, né? Para esse cenário, por exemplo, de teste que eu comentei, isso é muito útil, né? Para ambientes de teste no geral, isso é uma ótima forma de reduzir custo. Muitas empresas sobem, né, os ambientes e deixa rodando 24/7 e acaba gastando a mais ali sem necessidade, porque o ambiente de teste, justamente, né, ele não é utilizado 24/7, né, diferente do ambiente de produção que normalmente é. E aí, trazendo para o lado mais de ferramentas, aqui eu coloquei, né, algumas
sopa de letrinhas aqui, eu vou comentar um pouco de cada uma delas. De forma geral, quando a gente fala de infraestrutura como código, nós temos aqui dois principais tipos. Tem o tipo que é, imagina assim, né, o corpo humano, né? Você tem o Terraform, o CloudFormation, o CDK e o Pulumi, eles são da mesma categoria, digamos, né? Eles são ali o esqueleto, né? Eles são a base. E aí existem outras ferramentas, como o Ansible, que seria ali a parte mais funcional, né, de configuração. Beleza, você tem o esqueleto que é a base da sua infraestrutura, mas você precisa fazer outras configurações, né? Você precisa de outras coisas dentro ali de uma máquina, por exemplo. O Terraform, o CloudFormation, o CDK e o Pulumi, eles vão criar o seu EC2. Ele sobe ali o seu servidor, né, sua máquina virtual, e aí dentro dela você quer fazer o deploy da sua aplicação, por exemplo. Você quer configurar ali o seu servidor web, que vai colocar o seu site, né, disponibilizar ali. Você consegue fazer isso com essas outras ferramentas? Até consegue, né? Elas hoje são muito modernas, têm diversas capacidades ali para você conseguir fazer tudo que precisa. Mas tirando aquela questão do propósito, né, de cada um tem as suas fortalezas e as suas fraquezas. Quando você vai criar infra, você pode usar ali o Terraform, mas na hora de configurar seria o Ansible, porque ele é a melhor ferramenta para isso, né? Ele traz diversas capacidades que o Terraform não traz e que o CloudFormation, né, o CDK e o Pulumi não trazem para poder alcançar esse objetivo, né? Então, o Ansible seria gestão de configuração, que é essa parte mais interna da coisa, né? Uma configuração dentro do servidor, né? Seja uma configuração de segurança, uma configuração de, sei lá, o deploy da aplicação, né? Que foi esse exemplo que eu coloquei aqui. Tudo isso você faria com o Ansible. E o Terraform seria mais para essa casca, né? Preciso criar o servidor, preciso criar uma rede, né? Preciso criar um recurso de infraestrutura aqui genérico. Beleza, né? Todas essas ferramentas vão atender. E aí, quais são as principais diferenças entre elas, né? O Terraform hoje é uma das ferramentas mais famosas, né? Para não dizer a mais famosa. Se, se você trabalha com IAC já, muito provavelmente você já usa Terraform ou já ouviu falar dele. Ele é muito popular na comunidade, né? E ele é multi-cloud, né? Então você pode usar ele de boas ali. Uso a AWS, uso o GCP, uso o Azure ou o que for. Ele serve para muitas coisas, não se restringe somente à cloud. Você pode mexer no GitHub, mexer em, sei lá, outras plataformas de SaaS que tem por aí. É uma Cloudflare da vida, né, para configurar a sua CDN, o seu WAF, né, e por aí vai. Então, tudo isso você consegue fazer com Terraform, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês uma demo bem simples, só mostrando ali os fundamentos de como funciona o Terraform e um exemplo também com CloudFormation, né? E as outras aqui eu vou só comentar, que é o que eu estou fazendo agora, né? A diferença do Terraform para o CloudFormation, por exemplo, é que o CloudFormation ele é focado na AWS, né? Não tem como usar o CloudFormation no GCP. Ele é exclusivo. E tem algumas distinções. No caso do Terraform, você escreve num formato específico que foi criado pela empresa que criou o Terraform, né, que chama HashiCorp. Então, a linguagem se chama HCL. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês como funciona. É basicamente um arquivo de texto que tem uma formatação específica, né? Tem uma lógica específica ali que você precisa declarar. E aí, isso você vai criando seus recursos ali, definindo como você quer criar. No CloudFormation, ele segue uma estrutura similar, só que ele usa um outro formato de arquivo de texto, né? Que é o YAML. São basicamente palavras específicas, né? Que você vai definindo ali, elas são indentadas ali por espaços e tudo mais, né? Seguindo uma ordem lógica para fazer determinadas funções, e é isso que define a infraestrutura. No caso do CDK e do Pulumi, eles são mais para pessoas desenvolvedoras, né? Então, pensa o seguinte, se a sua empresa, você tem um time mais enxuto, às vezes não tem um profissional de infraestrutura, você só tem ali os desenvolvedores, né, e tudo mais. E aí você quer que seus desenvolvedores também criem infraestrutura de uma forma automatizada, como a gente está comentando aqui. Uma solução que fica mais do dia a dia do desenvolvedor são justamente essas duas, né, o CDK
e o Pulumi. Por quê? A infraestrutura é definida como código, e nesse caso aqui, diferente das duas outras que eu comentei anteriormente, é código mesmo, né? Então, existe aqui um SDK definido, né? Uma biblioteca definida, como o desenvolvedor já usa para N coisas, né? Você vai desenvolver com IA. Existe uma biblioteca que tem várias funcionalidades que te ajudam a acelerar o desenvolvimento com IA. O Pulumi e o CDK é a mesma coisa, só que com foco da infraestrutura. Ao invés de você ter que usar as APIs da própria AWS aqui, né, do próprio provedor cloud, de uma forma bruta, digamos, né, sem nenhuma inteligência naquilo, hoje existem essas opções que já te entregam ali construtores, né, pequenos blocos de código já pronto, que você consegue utilizar, estender, né, e atender a sua necessidade. Então, para times que são majoritariamente de desenvolvedores, essas ferramentas passam a fazer bastante sentido, porque se você quer que o desenvolvedor adote a prática também, e no momento você não tem profissionais de infraestrutura, ou, enfim, você tem profissionais que tocam outras coisas e não mexem com o IAC, é uma maneira de você ter isso na sua empresa, gerar o valor que a gente está comentando aqui, né, de todos os benefícios que a IAC traz, na linguagem do desenvolvedor. Ele não precisa aprender uma ferramenta nova, né? Ah, o Terraform pode ser simples, o CloudFormation pode ser simples, mas é muito mais fácil, né? Muito mais ágil a gente trabalhar com aquilo que a gente já conhece. Então, você programa em Python, programa em JavaScript, em Java, tem SDK para tudo que é linguagem aqui. As linguagens mais populares certamente serão atendidas aqui. Ah, desenvolvo em Java, desenvolvo em C Sharp, né? Tem muita coisa já pronta para você utilizar. Então é basicamente isso, né? E aí, recapitulando, o Terraform e o CloudFormation, eles são declarativos, né? Então tem palavras específicas que trazem funcionalidades para você criar sua infraestrutura. O CDK e o Pulumi é com código mesmo, né? Então você tem a biblioteca, desenvolve bonitinho. E o Ansible, ele também segue uma estrutura semelhante ao Terraform e o CloudFormation ali, né? Escrevendo em YAML e tudo mais, de uma maneira estruturada, mas com o objetivo de configurar coisas dentro de um recurso, né? Foi o exemplo do servidor que eu passei aqui também. E aí é como eu comentei, eventualmente, uma ferramenta que tem um foco numa coisa, ela também pode fazer a outra coisa, mas sempre com uma limitação, né? É importante a gente utilizar a ferramenta para aquilo que ela é melhor. Então, se eu preciso criar uma infraestrutura, eu não vou usar uma ferramenta de gerenciamento de configuração, muito embora ela também possa fazer isso. Aí tem que avaliar, né, qual a sua necessidade, o que o seu time já conhece e escolher a melhor ferramenta baseado nisso, né? Mas como eu falei, o Terraform hoje é basicamente universal, né? E aí, como que funciona na prática, né? Qual que é o ciclo de vida aqui é, de uma estruturação da infraestrutura como código, né? Primeiro você vai escrever o seu código, descrevendo a infra desejada, e essa palavra descrever, ela não é por acaso, né? Porque é exatamente isso, a ferramenta ela é declarativa, né? Você vai dizendo para ela, olha, eu quero usar essa função para criar esse recurso. É tão simples quanto isso, né? Entendendo quais são as palavras, né? Quais são as funções que você precisa colocar ali, é literalmente unir o que você quer criar com a configuração que você deseja aplicar. Diferente de um código, que é uma coisa mais complexa ali, né? Tem uma lógica que você tem que desenvolver e tudo mais. Aqui, por mais que você até possa aplicar algum tipo de lógica de se eu passar tal configuração de variável, faça isso. Se eu passar determinada configuração aqui, faça aquilo. Então você também consegue fazer isso de forma declarativa, mas é muito mais assim alto nível, né, do que você escrever tudo do zero. E aí você versiona tudo no Git, né? O Git é uma ferramenta universal, né? Para você fazer gerenciamento do histórico do seu código, né? É, eu acho que é, nenhuma empresa é fogo, né? Sempre tem uma exceção, mas digamos assim, hoje em dia é muito mais comum você ver empresas utilizando o Git para versionar seus códigos, né? Em todos esses quase 10 anos de profissão, eu honestamente nunca trabalhei num lugar que não usasse o Git ali para versionar os códigos das aplicações, né, da infraestrutura e por aí vai. Então, digamos que, para não dizer todo mundo, né, 99% das empresas já utilizam o Git, né, como ferramenta de versionamento para o código. Então, é a mesma ferramenta, né, o mesmo caixa de ferramentas ali
que tanto o seu desenvolvedor vai usar, quanto o seu profissional de infraestrutura também vai usar, né? Ela serve para os mesmos princípios ali, e aí, enfim, tem todos os benefícios que ela traz de saber, olha, foi aplicado o código tal dia, foi a pessoa responsável tal que aplicou, se precisar reverter é muito mais simples, né? Tudo isso já facilitado, né, com essa caixinha de ferramentas que a gente já conhece. E aí você consegue fazer isso por etapas, né? Além das ferramentas da infraestrutura como código em si, você consegue trazer outras capacidades ali junto com a pipeline, por exemplo, que é o item 4. Então, a pipeline ela é uma esteira, né? Eu vou passar por várias fases até chegar onde eu quero chegar, né? Similar ao que a gente está mostrando aqui. Esses 5 passos, né, a gente poderia dizer que ele é uma pipeline também, né? Só que de uma forma aqui mais conceitual, né? Mas colocando na prática, né, como que seria isso? Você tem o seu repositório onde está o seu código, e aí, eventualmente, você vai aplicar mudanças nele. Essas mudanças vão disparar a execução de uma pipeline, por exemplo, que vai contar com vários passos, né? Vamos ilustrar aqui na prática. Eu recebi uma demanda e aí eu quero criar aqui um novo servidor web para uma aplicação nova, né? Para um novo produto. E aí, como que seria a criação desse servidor, por exemplo? Eu teria ali uma ferramenta para controlar, né, essas etapas, e aí, enfim, existem N ferramentas hoje em dia, né, dentro do ecossistema. Uma bem famosa é o Jenkins, né, que já é uma ferramenta bastante antiga, assim, que controla essas coisas, né, esses passos para construir a sua pipeline. E aí, você escreve o seu código, beleza. Submeteu no repositório, alguém avaliou, aprovou. Não, tudo bem, esse código está ok para ir para produção. Alguém vai confirmar isso, né? E aí vai disparar o processo de execução para criar essa infraestrutura. E aí, o que que você pode colocar nesse pipeline? Avaliações de segurança, ferramentas que ajudam a estimar o custo, por exemplo, para o próprio Terraform, isso não é nativo, né? Precisa de uma ferramenta externa para fazer isso, que ela é de graça também, chama Infracost, por exemplo. Você conseguiria colocar na sua pipeline, olha, beleza, eu vou executar aqui, o Terraform ele tem algumas etapas, né, para você poder criar a infraestrutura, e aí eu posso aplicar ali, olha, me diga quanto que essa infraestrutura vai custar, faça aqui um planejamento dessa execução, me diga o que vai ser alterado, o que que vai mudar quando eu aplicar, faça verificações de segurança desse código, me diga se tem alguma vulnerabilidade, se alguém colocou uma credencial no código ou algo do tipo. Então, várias dessas etapas você pode encaixar até a infraestrutura ser criada efetivamente, né? Pode ser algo mais geral, do tipo aprovou, roda e aplica, ou você pode ativar, né, vários desses controles, vários desses gates, digamos assim, para aumentar ali a qualidade do que está sendo enviado para produção, para aumentar a qualidade daquilo que você tá aplicando, né? Seja com essas análises de segurança ou de custo, ou o que você achar que faz sentido, né, dentro desse contexto. Então, você vai passando, né, passo por passo até a sua infraestrutura ser criada. Você consegue, inclusive, colocar uma etapa de aprovação. Olha, pode rodar tudo automaticamente, mas na etapa de aplicação para produção, eu preciso da aprovação, né, de uma pessoa. Eu preciso da aprovação de um, sei lá, de um gestor, né, ou de uma pessoa mais sênior para poder aplicar aquela infraestrutura. São práticas, são processos que você pode criar, né? Mas isso fica totalmente a seu critério. Isso aqui é só um exemplo ilustrativo do que você poderia fazer. E aí, no final, você tem um ambiente pronto, sua infra criada, versionada e auditável, né, por conta de todas essas características que a gente comentou aqui. E agora, o impacto no negócio, né? O que significa para quem toma as decisões. Mas antes disso, só um parêntese aqui, só para ver se vocês ainda estão me escutando. Vocês estão por aí? Rafael pode dar um salve aí, Opa, só para tô confirmar? aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, beleza. Tudo É porque certo. tá tudo compartilhando, né? Muito, E não dá para saber. tudo quieto, mas tá tudo certo. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta já? Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu sigo aqui. Beleza. E aí, né, falando do ponto de vista de negócio, né, o custo nem sempre aparece na fatura. E aí, isso, isso é aplicado de três formas aqui, né, que
a gente colocou tempo operacional, então criação manual de ambiente, tem que aprovar chamada, esperar as áreas, né? Tudo isso demanda tempo, muitas demandas ao mesmo tempo, acaba criando muita dependência do time de infraestrutura. Então, quando você consegue aplicar a IAC, e começa a padronizar as coisas, fica muito mais simples, inclusive, de você dar autonomia para o seu desenvolvedor. Isso é muito comum nas empresas, inclusive, né? Cada empresa segue de um jeito, né? Eu já trabalhei em vários formatos, mas é bem comum que o time de infraestrutura ele crie produtos de infra, digamos assim. Ah, tem uma necessidade aqui, uma aplicação que usa 5 serviços na cloud, por exemplo. E aí a gente constrói aqui um pacotinho, digamos assim, que é chamado de módulo, no caso do Terraform, e aí, tudo que o desenvolvedor precisa saber é preencher uma sequência de parâmetros. Ah, eu tenho que fazer deploy aqui, né? Eu tenho que enviar para produção uma aplicação X aqui que usa 5 componentes de infraestrutura. Tudo bem, você não precisa saber, né? O seu desenvolvedor muitas vezes não precisa nem saber como aquilo funciona por debaixo dos panos, né? O código em si ali. Tudo que ele precisa saber, olha, tem uma lista de parâmetros aqui, você vai preencher cada um deles e a pipeline vai executar, né, e vai aplicar a sua infraestrutura, né? Tão simples quanto isso. Então, ao invés de abrir um chamado pedindo time de infraestrutura, crie para mim, ele pode simplesmente pegar, né, esse módulo, pegar esse produto de infraestrutura que o time criou e já deixou disponibilizado em algum tipo de catálogo de serviço ali, e ele pode simplesmente criar de maneira controlada, de uma maneira auditável, né? Então, o time de infraestrutura ganha muito mais agilidade para focar naquilo que realmente interessa, né? Naquilo que não dá para, muitas vezes, para automatizar e requer ali um trabalho mais humano e tudo mais, né? Então, tudo que você puder automatizar é sempre uma ótima forma de você ganhar tempo, né? E aí, tempo operacional salvo ali, menos gastos você terá com retrabalho, né, e tudo mais, que é uma das características que acabam impactando também, né? Você fez manual, cara, é divergência entre ambiente, configuração incorreta, correção emergencial, porque alguém, poxa, estava fazendo uma mudança e acabou mexendo no lugar errado, não prestou atenção e deletou um recurso. E aí, como que você faz, né? Quando você tem o IAC, você poderia simplesmente aplicar o seu IAC de novo e aquele recurso ser recriado, né? Então, essa é um fator que gera muito risco, né? Você acaba criando dependência de pessoas, e aí quando você faz manual, você tem essa baixa rastreabilidade, né? Não sei quem fez o quê, e essa dificuldade de recriar os ambientes. Então, a ideia do EC é justamente aqui, transformar os processos, né, em um fluxo padronizado que as pessoas consigam entender e que não dependa de uma figura, né, de uma pessoa específica, né? Ah, o Paulo criou aqui o servidor, preciso mudar alguma coisa, preciso ir lá falar com o Paulo. Com a IAC, esse tipo de coisa ela é bastante reduzida, né, para não dizer eliminada muitas vezes, né? Se você tem a infraestrutura feita bonitinho, né, todas as mudanças são feitas pelo código, né, toda alteração ela é revisada, né, tem todo esse processo de revisão, quem pode aplicar o quê, as permissões restritas, né, só para aquele contexto ali ser executado. Tudo isso cria ali um ambiente mais robusto para que você evite mais problemas ali de tirar uma ferramenta do ar, né, e causar impacto ali para os seus clientes. E se porventura isso acontecer também, você consegue dar uma resposta muito mais rápida, né, e trazer essa infraestrutura de volta. E aqui esse é só um exemplo, né, de quanto pode custar a sua operação manual, né? E aqui a gente definiu algumas premissas aqui, de 8 mudanças por ambiente, 6 horas por mudança, 2 pessoas envolvidas ali, e aí a 120 a hora, né? Você teria um custo mensal ali de provisionamento em torno aqui dos 11.520, né? Nesse cenário. E aí, tendo 3 retrabalhos por mês, né? 4 horas para corrigir cada retrabalho, né? Se você multiplicar aqui a quantidade de horas gastas versus o valor médio hora de um profissional, né, do ponto de vista operacional, você teria um custo mensal de retrabalho aqui nessa casa dos 2.880, né? E se você somar, né, o custo de provisionamento mais o custo do retrabalho, é um gasto equivalente aqui
a 14 mil, né, com despesas operacionais, né, fazendo o trabalho e também refazendo as coisas que deram errado, porque justamente você está fazendo as coisas de maneira manual, né, pouco reprodutível aqui. E aí a ideia é que com a infraestrutura como código, né, dentro desse cenário, você possa economizar até 40% muitas vezes, né, principalmente focado aqui nessa questão do retrabalho, porque se você cria uma vez, está padronizado, está bem feito, você criou o processo, está tudo direitinho, preencher os arquivos para criar o que você quer e esquecer, entendeu? Não precisa mais se preocupar. Uma vez que você preencha e mande para fazer a aplicação, né? Se já está tudo bonitinho, tudo encaixado, tudo desenvolvido, pensado na necessidade que você quer atender, as coisas vão fluindo, né? E aí, nesse cenário aqui, a gente coloca como um payback de 6 meses, né? Você vai estar economizando ali todo mês um pedacinho, porque, cara, é o custo do retrabalho que você deixou de ter. Automaticamente isso vira uma economia, né? Se antes você tinha que refazer as coisas com muito mais frequência, agora você tem uma infraestrutura mais madura, que consegue te atender, né, de uma forma mais veloz, trazendo, ao invés de roubar o tempo, né, do time de infraestrutura em refazer coisas, você traz para eles a capacidade de ter mais foco naquilo que realmente interessa, né? Você tem que dar um suporte para um usuário, atender um incidente, gastar tempo naquilo que realmente precisa do seu tempo, né? Aquilo que pode ser automatizado, a gente resolve com infraestrutura como código, né? E outras técnicas, como eu comentei aqui, né? E aí temos alguns pilares de impacto, né, que traz aqui o que a gente tem comentado, né? Você consegue ter mais auditoria, agora tem histórico versionado do seu código, que alterou. Você consegue ser mais veloz, né? Consegue criar os ambientes mais rápido, seja para reproduzir algum teste, seja para você ganhar uma eficiência financeira, criando sob demanda, né, o seu ambiente de teste, e destruindo depois, né? Para que seu time consiga trabalhar e você também não gaste mais do que o necessário. Você tem o plus da recuperação de desastre, que se alguém apagar porventura alguma coisa na sua conta ali, sem querer, você consegue recriar, né, de uma forma mais simples, aumenta o seu tempo de recuperação, né? O seu tempo de recuperação é mais veloz e o tempo de perda de dados, né, que é o RTO e o RPO aqui, eles reduzem, né, de uma forma muito substancial, né? E aí, com controle de custo, é o que eu falei, né? Você cria essa dinâmica de cria o recurso sob demanda, você consegue de uma forma mais simples nomear, né, cada recurso aqui, criando tags, você pode criar orçamentos, né, budgets ali, usando a sua ferramenta de IAC também, para definir, olha, eu tenho uma conta aqui que o pessoal usa para desenvolver, para testar, eu quero definir aqui um limite de, olha, eles podem gastar até, sei lá, $500, $300, ou o valor que você achar que tem que ser. É, Muitas das clouds, né, oferecem esse tipo de recurso, a AWS tem um serviço que oferece isso também, né? E você pode configurar ele também usando o IAC, né? Por que não? A parte de segurança, você pode criar políticas de segurança ali como código, que já deixa o seu código, né, seguindo as boas práticas e vai naquele ponto que eu comentei antes, né? O desenvolvedor ele não precisa pensar, puxa, como que isso funciona? O que que eu tenho que fazer? Não. A infraestrutura foi criada no módulo, pacotinho fechado, já segue as boas práticas de segurança, já tem aqui o que a companhia considera como o cenário ideal de configuração, né, para atender aqui as necessidades de negócio. Então, você já ganha de cara ali a segurança embutida, obviamente, se você configurou as coisas, né? Se você aplicou ali as melhores práticas e já consegue ter esse ambiente, né, mais seguro, mais controlável, né, mais auditável. O código acaba sendo uma documentação também, porque, eu quero saber, pô, o que que essa automação está fazendo. Você olha o código, né, entendendo sobre a ferramenta que é utilizada, você vai conseguir ver, né, o que que faz o quê, como que funciona, e tudo isso a partir do código, sem a necessidade, muitas vezes, de ter que perguntar isso para alguém, né? Em cenários mais complexos, né, que existem outras dependências além do código, é, ainda é necessário, né, você ter uma documentação. Tendo IAC ou não tendo IAC, eu sempre recomendo que vocês tenham esse hábito, né, de criar e documentar o porquê das coisas, né?
Por que que tal coisa foi feita usando a ferramenta tal? Qual foi o racional, né? É muito importante ter esse registro de decisões, porque novas pessoas que forem entrando na sua empresa vão ganhando esse contexto. Por que que a gente usa Terraform e não CloudFormation? Por que que a gente usa CloudFormation e não o Pulumi, né? Ter esse tipo de coisa também documentado, né? Além da própria infraestrutura em si, também ajuda a trazer, né? Fazer o onboarding de novos colaboradores e deixar eles prontos, né? Para jogar, né? Em campo de forma mais ágil. E aí é basicamente isso, né? Você tem a padronização, né? Que é o que eu estou comentando aqui. E aqui é um exemplo de um cenário, né, de compliance, por exemplo, né? Sem IAC. Putz, quem abriu essa porta no Security Group? Você não sabe, né? Se você não tem o controle, foi feito na mão e você não paga os serviços que te dão essa auditoria, que não são baratos também, né? Dependendo do volume, né, de alterações que você tem no seu ambiente, você acaba se perdendo, né? Então, quando essa configuração foi alterada, né? Porque o ambiente de desenvolvimento de prod são diferentes, quem foi que alterou, né? Quem tem acesso a determinado recurso, é, como validar, né, o que é mais importante. Você criou um requisito que é preciso que o ambiente seja de uma determinada maneira. Como que você garante que esse ambiente ele foi criado como especificado, né, pela empresa, né, que as coisas realmente estão sendo seguidas ali? Sem a infraestrutura como código, você precisa que alguém faça isso, né? Alguém vá lá e verifique, olha, isso aqui está como foi especificado? Sim? Não? Ou cria algum outro tipo, né, de automação que valide isso. Então, como comprovar, né? Aconteceu um incidente. Como que você vai comprovar para a auditoria ali, né? Para o time de segurança, por exemplo, o que aconteceu se você não tem uma maneira de rastrear, né? Cada passo do que é feito no seu ambiente? É muito difícil. E aqui você tem, né? Por exemplo, com Git, como a gente comentou, né? Você tem formas de ver, olha, o João aqui foi o cara que aplicou essa mudança e acabou causando um incidente em produção. Então, poxa, você consegue ver aqui de uma maneira muito simples. Quando que foi aplicado, né? Qual foi o horário? Você tem o histórico bonitinho, o que que foi alterado, o código, variável, etc. Você consegue pôr controles aqui, né? Por exemplo, você criou uma política pelo seu código, já audita ali na hora, não precisa entrar no console do seu provedor da nuvem, né? E tudo mais. E aí, só reforçando aqui, né? Por mais que eu esteja falando de Terraform, de AWS, de algumas soluções, tudo que eu estou falando aqui se aplica para qualquer cloud. Se você usa o GCP, se você usa o Azure, se você usa, enfim, o Magalu Cloud, tudo isso que eu estou falando é aplicável, né? Essas ferramentas, com exceção, né, do CloudFormation ali, que não é multi-cloud, elas podem ser usadas em diferentes ambientes. E aí, o foco aqui foi mais AWS, né? A gente está comentando mais de Terraform e tudo mais nessa dinâmica aqui dos exemplos, mas isso aqui é aplicável para qualquer tipo de ambiente, né? Você consegue adaptar para o seu cenário, para o seu caso de uso. E aí, na parte de recuperação, né, esse aqui é um bom exemplo, sem IAC, né? O tempo de reconstrução de um ambiente aqui, né, dependendo da complexidade, né, dependendo do time, poderia ser algo de 3 a 5 dias, né? Tem que ficar naquela de, putz, como é que eu configurei aquilo mesmo, né? Já faz tanto tempo que eu configurei e agora eu preciso recriar de novo. Como é que eu faço isso, né? Ainda depende dessa memória, digamos, né? Muitas vezes a pessoa que criou já saiu, aí não criou documentação, aí também não tem AC, aí começa a criar essa dinâmica de retrabalho, né? De ter que refazer as coisas do zero e tudo mais. E com a infraestrutura como código, você consegue fazer muito mais rápido, né? Nesse exemplo aqui, algo que poderia levar 3 a 5 dias, você fez em 2 horas, porque já tinha a infraestrutura criada bonitinha, né? Já tinha os seus módulos, já tinha os seus produtinhos, né, de infra, para poder acelerar isso, né? Então, que torna o DR possível com IAC. Toda a infracrítica descrita e versionada, os pipelines capazes de recriar o ambiente, backups e restaurações eventualmente ali de uma forma mais automatizada também. Você consegue fazer testes da sua infra e reconstruir, o que é muito importante, né? Um erro muito comum principalmente quando a infra é complexa, quando a infra é muito simples, cria uma máquina, cria um repositório para armazenar dados, cria aqui um banco de dados. Quando é uma coisa muito simples e pontual,
ficar recriando, eu acho que não faz muito sentido. Agora, quando você tem uma infraestrutura mega complexa, né, que exigem vários serviços, várias configurações específicas, muitas vezes tem uma ordem para que as coisas aconteçam. É importante que você valide, né, que você teste se aquela automação está funcionando, né? O Terraform, ele tem os componentes dele que também precisam ser atualizados. Então, olha, você usa uma versão X e foi para a versão Y. Será que as coisas ainda continuam funcionando? Então, é importante ter essa dinâmica também de testes, né, para você conseguir validar que aquela automação que você construiu há 6 meses atrás, ela continua funcionando 6 meses depois, de um ano depois, 2 anos depois, e por aí vai, né? Eu posso trazer, inclusive, um caso real aqui que eu passei, né? Um exemplo mais recente. É, eu, eu fui trabalhar num projeto em que a empresa já tinha ali 5 anos de operação da infraestrutura ali na AWS, pelo menos, né? Mais de 5 anos de operação. E ao longo do tempo, várias pessoas foram passando, algumas práticas foram sendo criadas, mas foi se perdendo também com o tempo, né? E uma dessas coisas era justamente a gestão de acessos. Então tinham, sei lá, uns 500, 200, 300 permissões diferentes para times diferentes de desenvolvedores, time de qualidade, time de arquitetura, o próprio time de infraestrutura. Então tinha muitas permissões criadas ali e elas estavam sendo feitas de forma manual, né? Inicialmente começou ali um trabalho de tentar automatizar isso, mas como as pessoas não engajaram muito, né, na automação ali, acabou se perdendo com o tempo. Então, tinha uma automação criada para gerir os acessos, só que ela parou de ser mantida, as pessoas começaram a fazer todas as mudanças manualmente, e isso foi se perdendo. Se em algum momento alguém rodasse a pipeline da automação, tudo que foi feito manual ia se perder. Então, imagine o transtorno, né? Seu desenvolvedor está trabalhando ali, e de repente o acesso dele foi perdido porque alguém rodou aqui a pipeline sem saber que tinham coisas manuais e isso acabou revertendo, né? Então, o trabalho era justamente revitalizar essa pipeline, falar, olha, eu tenho aqui 200, 300 acessos, eu preciso de uma forma mais rápida que eu puder, garantir que o que foi feito na mão está refletido no código, de modo que quando eu rodar essa pipeline, eu vou evitar de destruir, né, de remover acessos que eu não deveria remover. Então, esse era o desafio ali. E aí, né, como eu já conhecia bastante da solução, né, e da pipeline em si, eu construí um script ali usando inteligência artificial. Então, eu consegui falar, beleza, eu sei o que eu tenho lá, eu sei como eu tenho que traduzir aqui para o código, para que as coisas, né, se relacionem. Então, putz, imagina, eu ter que, acesso por acesso, mais de, sei lá, 200, 300, 500 acessos ali e associações, né, de permissões diferentes para cada grupo, para cada tipo de time ali diferente, eu ter que fazer isso manualmente. Era facilmente um trabalho que levaria um mês, talvez até 2 meses, dependendo de quanto tempo eu investisse ali por dia, né, por semana, trabalhando nisso. Só que como eu tive essa ideia de, pô, já tem uma pipeline lá, vamos revitalizar, vamos colocar para funcionar, e criando, né, outras ferramentas ali para ajudar a gente nessa migração, esse trabalho que poderia ter levado até 2 meses foi feito ali dentro de 2, 3 dias, né? Um dia, dois para testar e validar, né, a solução, se o script estava funcionando, se aquilo que era extraído da console estava convertido no formato esperado, né, pela pipeline. E aí, mais um diazinho fazendo as sincronizações e conferindo, né? Olha, isso aqui tá ok, dá para rodar sem quebrar, tem alguma coisa que vai quebrar aqui, e não tem jeito mesmo. Ah, beleza, né? Sempre tem um caso de borda ali que acaba influenciando, em tomar mais alguma decisão, né? É a história do 80-20, né? Foquei em resolver os 80% e fui tratando manualmente os 20% para evitar com que o ambiente ele fosse muito impactado. E no fim do dia, cara, a gente conseguiu, fez a migração ali de uma porrada de acessos num período de tempo muito pequeno, né? Então colocou para funcionar e aí ganhou todos esses benefícios que a gente está falando aqui, só que aplicado para a segurança, né? Não simplesmente para a infraestrutura. Então, o time de gestão de acessos, ele criava lá
no AD, né, no Windows e tudo mais, os grupos dos usuários, bonitinho. Isso sincronizava automaticamente com a AWS, mas tinha um pedacinho ali que era dizer, olha, esse grupo pode usar essa permissão na conta de produção, na conta de teste, né, na conta de segurança, por exemplo. Então, essa amarração, ela passava pela pipeline, né? E aí já tinha uma série de validações que era, olha, alguém quer criar uma permissão nova. Quando a pipeline executava, ela já fazia várias checagens ali do tipo, olha, você não pode criar um recurso com nome duplicado, isso está errado. A política que você escreveu, ela não está correta. O formato do seu código, ele está errado. Isso não funciona, eu não posso deixar você criar. Então, ajusta aí primeiro. Então, você conseguia criar várias dessas camadas, né, que facilitavam também não só ter a auditoria de quem fez e fazer mais rápido, mas também de fazer isso com mais qualidade, né? Com mais segurança, sem deixar passar coisas ali que não deveriam, né? Dentro do que você definiu que era importante. Então, esse aqui por exemplo, um caso. E um segundo caso, né, de infraestrutura mesmo, e também tem a ver com recuperação em desastres, foi justamente um belo dia. A empresa tinha ali vários clusters, né, rodando diversas aplicações ali, e um belo dia, cluster por cluster começou a falhar. Primeiro caiu um ambiente de staging, saiu do ar, depois um outro ambiente de teste, depois um outro ambiente, até que chegou no de produção, né? Isso causou uma indisponibilidade na época de umas 8 horas ali fora do ar, né? Felizmente, nós tínhamos alguns mecanismos para que funcionalidades principais elas conseguiriam ainda ser atendidas, né? Ainda que em capacidade reduzida, enquanto o time trabalhava em trazer aquele ambiente de volta. Então, um determinado bug que tinha ali na versão, né, da ferramenta que a gente utilizava ali para gerenciar os clusters, né, gerenciar os nossos ambientes, ela ela venceu ali um certificado interno da ferramenta e aí simplesmente não tinha como renovar aquele certificado de uma maneira que fosse simples, né, para trazer o ambiente de volta. E já tinha IAC, só que era uma IAC muito velha, né, que não tinha sido testada, né, não passou por todo esse ciclo de vida que a gente está comentando aqui. A infraestrutura como código, ela é só um dos passos e ela vai trazer uma série de benefícios, como a gente já conversou, mas exige que você também tenha esse acompanhamento constante de, ó, sei lá, pelo menos uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, você vai revisitar o seu código, vai atualizar os componentes, vai testar, vai validar que aquilo está funcionando, para justamente no momento em que aconteceu uma falha como essa, que simplesmente a empresa inteira parou, porque todos os servidores saíram do ar, você consiga trazer isso mais rápido, né? E foram 8 horas porque já tinha um IAC, por mais que o IAC tivesse alguns problemas ali para corrigir. Se não tivesse o IAC, teria demorado ainda mais. Então, você vê na prática, né, a importância disso. Quanto vale, quanto você perde, né, você ficando fora do ar e não atendendo o seu cliente, né? Quanto a sua operação ela perde por hora pelo seu ambiente ter ficado fora do ar e você ter que fazer tudo manualmente. Era um ambiente bem complexo que tinha uma série de configurações. Sem o IAC, a gente teria demorado dias no plural, né, para trazer esse ambiente de volta. Imagina, você fatura ali alguns milhões por dia, e aí seus sistemas simplesmente saem do ar, e aí você demora 3 dias, 5 dias para trazer esse ambiente de volta. Imagina o prejuízo, né? Principalmente hoje em dia, em cenários mais caóticos em que você acaba pegando ali algum tipo de vírus, né? Algum tipo de ransomware que criptografa todas as suas coisas. Se você não tiver uma estratégia de DR, se você não tiver o IAC como base para agilizar nessa restauração e trazer esse seu ambiente de volta, às vezes isso pode significar até a morte do seu negócio. Imagina que você tem tudo num lugar só, aquilo foi engaiolado de uma maneira que, beleza, o cara sequestrou todos os dados da sua empresa e agora ele está te cobrando ali X mil, X milhões para liberar, supostamente, né? Que você pode pagar e eles podem não liberar, e mesmo que liberem, nada garante que daqui a 3 meses ele não vai te dar um sequestro de novo. Então é muito complicado, sabe? É, a questão toda é a gente se preparar, né? Criar todas as medidas que puderem ser criadas para ter o nosso ambiente o mais seguro possível, o mais reprodutível, né, possível, para que essas coisas sejam minimizadas, né, sejam evitadas.
E aqui, né, um pouco mais de benefícios e casos de uso, focando em 3 perfis aqui, né, mais ou menos, a gente coloca para o gestor, né, qual que é a maior vantagem do ponto de vista de uma pessoa gestora. Você ter menos risco operacional, né, mais previsibilidade, redução de custo e retrabalho, né, como a gente conversou, auditoria, compliance, né, a equipe focada no produto e não em operação, né, de fato. Você tem os seus desenvolvedores trabalhando no que eles fazem de melhor, que é criar novas funcionalidades, trazer aquelas ideias novas, né, aqueles produtos que vão ser colocados a mercado de uma maneira mais ágil, e você quer que o time de operações ele traga como base, né, tudo que o desenvolvedor precisa sem atrito, né, com um pouco menos de atrito, ou muitas vezes eliminando o atrito, né, dependendo do cenário e da estratégia que você utiliza, né, tudo isso são alguns dos benefícios, né. Para o time de infra, algo semelhante. Menos tempo apagando incêndio, você consegue focar naquilo que realmente depende da sua atenção, né? Se pode ser automatizado, automatize, porque vai ganhar tempo, né? Tem todos esses benefícios aqui, ambientes padronizados, né? Históricos de mudança, pipelines que aplicam qualidade ali, né? Que garantem, né? Um alto nível de qualidade, tendo todas essas avaliações. Olha, eu tenho aqui uma checagem de segurança, eu tenho aqui um script que já automatiza e estima quanto que essa infra pode custar para que a gente já tenha uma visão, né, mais direta do que está sendo criado e qual é o impacto que essa mudança que eu estou propondo terá, né, do ponto de vista financeiro. E para o time de dev é justamente ter ali as ferramentas, né, ter ali tudo que eles precisam de uma forma mais ágil para que eles executem o trabalho dele, né? Então, um ambiente pronto em poucos minutos, você ter uma padronização entre prod, homologação, desenvolvimento, sem a história ali de funciona na minha máquina, né? Não depende dessa característica de a máquina de um é de um jeito, a máquina de outro é outro jeito. Não tem isso, né? A pipeline ela é uma só. Se você fez o código e enviou para lá, ela vai executar, né? Dentro daquelas configurações que você definiu, né? E aí você consegue fazer contribuições, né, nesses repositórios da infraestrutura também, por meio de solicitações ali, né, que são os pull requests, né? Você abre uma solicitação de, olha, estou propondo essa mudança aqui, uma pessoa de infra pode ir lá revisar o que você criou, né, o que você está tentando alterar ou está tentando criar, e o trabalho ele acontece, né, de uma forma mais cadenciada, né? Então, basicamente, essas são as vantagens ali para cada um dos perfis, né, de uma forma bem macro. E aí, aqui tem alguns casos de uso, né, que a gente já conversou aqui. Ah, eu preciso subir um novo ambiente, eu preciso subir um projeto. De repente, você tem uma infraestrutura aqui que cada cliente seu, ele roda num servidor separado, né? Então, você consegue padronizar, ó, toda vez que vier um cliente novo, você roda essa automação aqui, ela vai criar e vai configurar o ambiente do cliente sem problema, sem que alguém tenha que ficar indo lá manualmente, mexendo, né? Tudo isso de uma forma mais facilitada, responder um incidente crítico, que foi o que a gente conversou, né? Assim como ter mais visibilidade e poder aplicar outros controles de custo, como essa avaliação na pipeline de quanto o recurso pode custar, né? Tudo mais, criar os outros ambientes, né? Segurança e principalmente também onboarding de novos engenheiros. Se você tem as coisas definidas pelo código ali, o engenheiro ele vai olhar o seu código e falar, entendi, né? Eu faço aqui, né? Passo esses parâmetros, funciona desse jeito, sem a necessidade de ter que ficar perguntando para uma pessoa, não, tem que abrir um chamado para o time de infraestrutura me dizer como que funciona a automação para criar tal recurso. É, quando você tem a IAC, né, estruturado, bonitinho, muitas vezes isso não é necessário. Principalmente hoje em dia, né, em tempos de inteligência artificial, é muito simples a pessoa, né, baixar ali o repositório, vai lá na sua IA preferida e diz para ela, olha, analise esse código, me explica como funciona, me ajude a alterar, né, me ajude a criar. Então, a inteligência artificial ela tem sido usada em várias áreas, né? Não só na parte de desenvolvimento em si, mas também para operações de infraestrutura. Pô, tá acontecendo um problema em produção. E aí você, pô, pede para a inteligência artificial, olha os dados do monitoramento, olha os dados do log, relacione com a mudança assim assado que aconteceu, e me dê um parecer, né, sobre isso.
dependendo de como você estruturou as coisas, né, você consegue ter esse tipo de inteligência também. Então, além de facilitar para os seus engenheiros, você também consegue facilitar para a IA, né, te ajudar mais ainda a acelerar todas essas questões que a gente conversou aqui, né? E aí, para a gente rumo a finalizar, né, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma demo bem simples de Terraform e de CloudFormation, mas antes disso, quais seriam os passos aqui, né? Para a gente começar a utilizar, se de repente você ainda não usa, ou se você já começou, aplica para algumas coisas, para outras não, né? A ideia é ter aqui uma sugestão de como vocês podem começar a estruturar a infraestrutura de vocês para isso, né? Vale ressaltar o seguinte, eu acabei não comentando isso, mas no caso ali do Terraform, por exemplo, se você já tem uma infraestrutura que existe e ela não foi criada como código, você consegue trazer ela, né? Você consegue importar essa infraestrutura para o seu Terraform ali, por exemplo. Isso não é automático, né? Não é simplesmente mágico, né? Você tem que tomar ali alguns cuidados e tudo mais, mas é possível, né? Então, tem um ambiente aqui, já tem um monte de máquina, um monte de banco de dados, né? Um monte de configurações aplicadas. Pô, consigo trazer isso para a infraestrutura como código sem ter que recriar tudo do zero? Consegue, você consegue fazer isso. Então, existem algumas formas de fazer, né? Aí tem que entender o cenário bonitinho, o que faz sentido e o que não faz. Mas a ideia aqui é essa, né? Escolha uma ferramenta principal. Então, a maioria das empresas usam Terraform. Então, normalmente você vai acabar usando Terraform mesmo. Salvo algumas exceções, que foi o que eu falei, né? Geralmente você vai usar o Terraform e pode ser que use uma segunda para algum caso específico. Eu, por exemplo, gosto de usar o CloudFormation quando eu preciso criar algum tipo de recurso que seja global, né? Pensa assim, que você tem um ambiente com 100 contas da AWS. E aí você precisa que nessas 100 contas crie um recurso padronizado, exatamente igual, né, para todas elas. O CloudFormation, dá para fazer isso com Terraform também, assim como com as outras ferramentas, mas elas exigem passos adicionais. Como o CloudFormation está integrado com a AWS, ele te traz uma série de capacidades ali que, tem um template aqui de automação, eu subo ele num determinado recurso ali do CloudFormation e ele automaticamente cria para todas as contas que você quiser na sua organização. Inclusive, isso pode ser automático. Toda vez que surgir uma nova conta, ele vai automaticamente já provisionar, né? Uma coisa bem simples, você tem a rede, cada conta tem a sua rede ali. Então, você quer que toda vez que alguém cria uma conta, que ela já suba com a rede configurada, por exemplo. Você poderia fazer isso de um jeito bem mais simples usando o CloudFormation, né? Por causa dessas capacidades. Então, a ideia aqui é sempre começar por um escopo pequeno, pequenos passos, né? Igual eu falei, pô, começa pela rede, toda conta vai ter a rede, começa pela rede, começa pelo banco de dados, né? Começa pelos seus servidores. Escolheu a ferramenta, pega ali um caso de uso, né? Começa bem pequeno, cria um repositório no seu provedor favorito aí, GitHub, né? E por aí vai, para poder armazenar o seu código, para poder versionar bonitinho, né? É importante definir qual o padrão de nomenclatura ali dos recursos, quais tags ele vai ter. Fala, olha, eu defino aqui projeto para saber quem é o dono, eu defino ambiente para saber se é prod, se não é, o centro de custo, se você quiser amarrar bonitinho, quem é o responsável, e se dizer que aquele recurso é gerenciado ou não é gerenciado. Tudo isso você consegue fazer, né? De uma maneira que, na hora de filtrar os dados do seu faturamento, já tenha lá, você consegue, olha, eu quero saber quanto que o time de, sei lá, novos negócios está gastando na AWS. Então, se você tagueou bonitinho cada um deles, né, você consegue filtrar. Olha, eu quero filtrar aqui pela tag novos negócios. Todos os recursos que tiverem sinalizados, né, configurados com aquela tag, eles serão, eles serão agrupados, né? Aí você tem uma visão mais clara de, olha, a área de desenvolvimento do projeto tal está gastando isso, o time do Pix gasta isso, o time do cartão gasta aquilo, né? Por aí vai, dependendo ali de como funciona a sua empresa. E aí você tem essa questão de implantar a revisão antes de aplicar, né? Isso aqui é muito importante, né? Justamente porque o Terraform acaba tendo, né, essa dinâmica de ele guarda o que foi feito. Se você altera algo fora dele, né? Você criou de um jeito, foi lá na console e mudou, e não refletiu isso no código, ele vai reverter, né? Na hora que ele executar, ele vai dizer, opa,
Na minha configuração está dizendo que a tag era projeto e agora você mudou para project. Pô, tá errado porque na minha base de conhecimento deveria ser projeto. Então eu vou reverter isso. É uma coisa que acontece, né? Então é muito importante você manter essa padronização e essa revisão. E aí, seguindo aqui, definir o que não pode ser manual, por mais que a gente queira aplicar o IAC e queira automatizar tudo, né, o máximo que for possível, em algum caso muito específico, pode ser que não faça sentido ali por uma determinada condição. Então é importante definir. Beleza, o que não pode ser manual aqui? Ah, tem isso, 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 isso. Beleza, tudo que não pode ser manual, automatize. E aí você vai ter todos esses benefícios, né? Mas, como eu comentei, não é algo estático que você vai fazer uma vez e vai esquecer. Então é importante medir como é que está o provisionamento, como é que está o feedback das equipes, por exemplo, se você criou, né, os produtinhos para os desenvolvedores usarem. Então você vai medindo, vai iterando sobre isso. Olha, trouxeram aqui uma ideia para a gente melhorar o fluxo. Pô, talvez a pipeline poderia tirar esse passo e colocar um outro que atenderia melhor uma necessidade. Então, é uma coisa contínua, né? É um ciclo contínuo. Você faz, testa, valida, colhe o feedback, assim como você faz para os produtos, né? Ou deveria fazer, né? Para os seus produtos, para evoluir os seus produtos de negócio. Essa mesma lógica também se aplica à infraestrutura, né? A infraestrutura como código, ela também é um produto, né? Por mais que muitas vezes nós não temos essa visão, mas acaba sendo um produto. Eu construí uma automação que, sei lá, um desenvolvedor vai usar, um profissional de qualidade vai utilizar, um profissional de segurança vai utilizar. Não deixa de ser um produto, né? Eu criei algo ali formatado, empacotado, para trazer uma experiência ali mais simples para quem for utilizar, né? Essa pessoa, para todos os efeitos, ela é o seu cliente, né? Às vezes é um cliente interno. Eu, como profissional de infraestrutura, atendo todo o time de engenharia. Então, para todos os efeitos, o time de engenharia, ele é o meu cliente interno. Então é muito importante que você meça, itere e melhore, né, continuamente todos esses processos. E aqui, né, tem uns erros comuns de quem está começando, né? Algumas coisas a gente até já comentou aqui, né? Por exemplo, tentar migrar tudo de uma vez é um cenário comum, né? Então, é importante começar pequeno. Se de repente seu time não tem muito esse hábito de automatizar as coisas, não conhece a ferramenta que você escolheu, está começando a se acostumar, vai pequenininho. Pô, pega um projeto novo que está surgindo, começa por ele. Ou pega um projeto menor que já exista, começa por ele. E vai aos pouquinhos, né? Define um plano. Olha, em até tantos meses, se a gente fizer aqui tantos projetos por mês, a gente alcança, né, esse marco de ter toda a infraestrutura automatizada, por exemplo, ou pelo menos aquilo que é essencial, né, aquilo que é 80% do problema, digamos, a ser resolvido. Misturar isso aqui, de longe, é o que eu mais vejo, ó, misturar a infraestrutura como código com mudança manual. Gente, se vocês quiserem problema para a vida de vocês, faça isso aqui. Se você está atrás de problema, mistura IAC com mudança manual. Por que que eu estou falando isso, né? Porque cada ferramenta tem um jeito de lidar com seus recursos, né? E aí, trazendo o exemplo do Terraform, que foi o principal aqui que a gente comentou, como o Terraform ele guarda ali uma base de dados do que foi criado, se você faz algo fora dele, tudo que você for aplicar, ele vai reverter, né? Como a gente conversou. Existem situações que você pode, beleza, tá no código, mas eu fui lá manual, coloquei de um jeito diferente, depois eu voltei no código, atualizei. Quando eu rodo o Terraform, ele se entende ali e fica tranquilo, fica de boa, não apaga nada. Às vezes isso funciona, mas nem sempre. Já aconteceu, por exemplo, em lugares que eu trabalhei, exatamente isso. Criaram um recurso de banco de dados e aí ao longo do tempo, N coisas foram feitas manualmente. Num belo dia que houve a necessidade ali de atualizar a automação, né, mexer ali por algum motivo, a pessoa que executou acabou removendo uma tabela muito importante do ambiente de produção e causou ali, né, uma indisponibilidade por um tempo. Então, isso é bem complicado, né? Se você remover o dado do teu cliente que fica dentro da tabela, isso não é armazenado no Terraform. Terraform foi lá e pode criar a tabela para você, né? Ó, cria a tabela aqui, saldo. E aí, beleza, sua aplicação que vai gravar o saldo. Terraform não sabe quanto de saldo tem lá, por exemplo.
ou qualquer outra ferramenta de IAC. Então é importante que você não evite misturar as coisas. Se você faz com código, faça com código, altere com código. Se você muda manual as coisas, tudo bem, mude manual as coisas, mas não misture as duas porque o problema ele é certo. Não é uma questão de si, é uma questão de quando você vai ter um incidente. E aí, né, o objetivo é evitar que isso aconteça. E aí, o exemplo aqui de não versionar o estado é muito disso que eu estou comentando, né? Esse banco de dados, digamos, que o Terraform utiliza, por padrão, ele fica armazenado no seu PC, né? Você rodou o Terraform, ele fica guardado na sua máquina, mas o ideal é que se você está no ambiente de produção, né, no ambiente real, você armazene esse estado num lugar remoto, né? Então é muito importante ter esse cuidado. Aqui tem um exemplo também de duplicar código, né? E fazer as coisas manualmente, né? Você roda o Terraform manual da sua máquina ao invés de ter uma pipeline. Apesar disso aqui ter sido colocado como um erro comum, eu diria que de todos esses, esse é o menos pior. Porque depende muito. Você tem, sei lá, duas pessoas, ou às vezes uma pessoa só que mexe no Terraform. Precisa de pipeline? Às vezes não, porque a auditoria ela já acontece ali nas alterações que foram feitas no seu código, né? Então, você acaba tendo esse benefício. Mas o ideal é que você tenha, assim, um pipeline, um mecanismo de aplicar, porque aí você não entra naquela de funciona na minha máquina, né? Porque eventualmente pode ter alguma incompatibilidade, né? E por aí vai. Então é isso. Comece ali por um dos recursos de alto valor, né? É, Paulo, o que entrou tudo no bom? código, né? Continua pelo código, define isso como regra. Oi. Paulo, Gerencia o seu estado ali remotamente, né? No caso do Terraform, armazena aqui num bucket do S3, né? E tudo mais. Faça um controle para que duas pessoas não mudem o recurso ao mesmo tempo, né? Evite que isso aconteça. Crie módulos reutilizáveis desde cedo, que é o que eu comentei, né? Você cria os seus produtinhos de infraestrutura para poder entregar isso, né, de uma forma mais ágil. Pode ser simples, a ideia é começar a ir evoluindo. E é isso. Você tem uma pipeline simples, já protege muitas mudanças, já te dá todas as capacidades, segurança e tudo mais. E aí é isso. E aqui você tem umas perguntinhas, né? Que a gente colocou. Perguntinhas não, na verdade, algumas situações que a gente definiu aqui, que vocês podem responder aí pelo chat. Paulo, Como é que tá o ambiente de vocês, né? Você pode responder aí com o número. O Paulo, ambiente tá demora muito para escutando? ficar pronto. Vocês estão tendo muita mudança manual aqui, né? Então, gerando muito retrabalho, né? Homologação e produção não são padronizadas, não consegue saber quem alterou o quê, né? Falta de rastreabilidade das alterações, tem dificuldade de recriar os ambientes, né? Em cenário de necessidade, tem muita dependência, né, de pessoas e por aí vai, projetos atrasando. Então, temos aqui, né, sete palavrinhas, né, sete frasezinhas que ilustram determinadas situações. Fiquem à vontade aí para comentar aí no chat. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês darem uma olhada nos slides e irem comentando. Em seguida, vou mostrar aqui uma demo bem rápida, bem simples mesmo, de como funciona aqui o Terraform, né, qual é o ciclo de configuração dele, e um exemplo também do CloudFormation bem simples para vocês verem. E aí a gente caminha, né, para o encerramento do webinar. Beleza? Podemos ir lá para a demo? Deixa eu ver se teve algum comentário. Beleza, então, pessoal, eu vou seguir aqui para a demo, né? Vamos lá. Eu estou aqui no meu editor, deixa eu dar um zoomzinho aqui. E aí eu criei duas configurações, né? Eu vou começar pelo CloudFormation. Esse é um arquivo de configuração do CloudFormation, né? Como eu falei, você define palavras específicas, né, para declarar o que você quer criar. Existe uma lógica aqui, né, dos recursos. Tudo isso você pode ver na documentação oficial do próprio CloudFormation. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui para a gente não estender muito, mas basicamente é bastante autoexplicativo, né? Você vê aqui parâmetros, que são coisas que você quer passar para o seu
para o seu código de forma dinâmica, né? Aqui eu defini que eu quero criar um repositório de dados aqui, né? Um bucket do S3, é, e definir que o nome padrão dele vai ser esse. E aqui eu estou dizendo como eu quero esse bucket, né? Eu dei o nome do meu recurso aqui, e aí eu estou selecionando, olha, eu quero criar um bucket, ele tem esse nome, ele tem aqui determinadas configurações de versionamento de dados. Eu já estou aplicando aqui algumas identificações, né, algumas tags, para que eu possa ver isso no custo se eu quiser. E tem aqui uma saída que é os recursos criados, né, quais são eles e tudo mais. Você pega isso aqui no output. Então, esse é um exemplo bem simples, né, de um código CloudFormation, né? Então, em YAML ele tem essa indentação, né, que separa a subordinação, né, o que pertence ao que, né? O bucket name pertence ao parâmetro, né? O type pertence ao bucket name, por aí vai. Então, esse aqui é um exemplo, e aí eu vou mostrar para vocês como aplicar aqui no console da AWS. Eu estou aqui no console da AWS. Esse aqui eu estou usando um exemplo de eu tenho um código feito, né? E eu estou indo pela console para importar o meu código e mandar o CloudFormation executar. Mas você poderia fazer isso pela linha de comando, né? Com o pipeline, conforme a gente conversou aqui na apresentação. Então eu venho aqui, ó, criar minha stack. E aí eu estou dizendo para ele, olha, eu quero escolher um template, eu quero enviar ele a partir aqui da minha máquina, né? Eu tenho ele selecionado. E aí ele vai carregar o seu código aqui. Você vai avançando. Tem uma série de configurações que você pode fazer. Aqui é só um exemplo, né? O nome do recurso, o CloudFormation chama de stack, né? Tudo que ele cria por padrão é uma stack ali, um conjunto de recursos, de configurações que você definiu. Aqui é o nome lá. Esse é o nome padrão, né? Que está lá no código, definido aqui. E você pode alterar, não quero que seja 2026, sei lá, quero que seja, sei lá, estamos em 2030, né? Avançamos aqui no futuro. Quero que seja 2030, ou sei lá, qualquer outro nome que você quiser, né? Como eu defini lá um parâmetro, ele é editável. E aí você define, pensa que seu desenvolvedor vai criar lá o bucket dele. Ele só viria aqui, preencheria com o nome que ele quer e avançaria, né? Basicamente é isso. Tem umas outras configurações aqui, né, que mudam algumas características, mas tá todos os efeitos. É isso. Importei o meu template, preenchi com o parâmetro do jeito que eu quero. No final, você vai mandar criar o recurso e ele vai executar aqui bonitinho, né? Aí tem um tempinho. O grande problema do CloudFormation, na minha opinião, é que ele é bem lento, né? Aqui a gente está criando um recurso que é bem simples, então ele não deve demorar muito tempo. Mas, no geral, se você aplica muitas camadas, né, muitos recursos ali, uma coisa mais complexa, ele costuma ser um pouco mais lentinho para provisionar. E aí, ó, por exemplo, aqui ele disse que criou, você consegue acompanhar aqui por eventos, né? Ele diz passo a passo o que que ele está fazendo, o que que ele criou ou não. Aí cada abinha dessa vai mostrar, né? Ó, o que que a gente criou aqui? Olha, eu criei um bucket do S3. Isso aqui é só um teste, né? Muito simples, não tem nada aqui nesse bucket, é só para mostrar ilustrativamente como que funciona. A gente criou aqui bonitinho. E aí, tão simples quanto foi criar, é deletar. Eu vejo aqui, né, os outputs também, algumas referências que eu posso usar para outras automações, né, e pega daqui direto. E aí eu quero deletar, não quero mais utilizar isso. Você vem aqui na console e manda remover. Aí mesma questão, você aguarda aqui, né? Os eventos vão sendo carregados. E daqui a alguns segundinhos, ó, ele já até deletou. Como não tinha dado nenhum, né? Ele permite deletar sem nenhum problema. Agora, se o seu repositório de dados, né? Se o seu bucket, ele tivesse alguma informação, você precisaria manualmente remover os dados para que o CloudFormation pudesse remover a infraestrutura depois. Isso no caso do bucket, né? Tem outros recursos que não tem esse problema. E aí, beleza. Esse foi um exemplo de CloudFormation. E agora vamos voltar aqui. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de Terraform. Então, é bem simples também, né? O Terraform, eu gosto de separar cada responsabilidade num arquivo, né? Eu vou abrir cada um deles aqui para mostrar para vocês. Mas tudo isso que eu estou separando em vários arquivos poderia ser um único arquivo gigante com tudo que você precisa, mas pensa, né, que isso não vai ser bom para você manter, para você entender. Então, é importante que você separe as responsabilidades. Eu gosto de separar mais ou menos nessa lógica aqui,
onde eu tenho versões, né? Então, olha, eu quero trabalhar com a AWS. Então, eu digo para ele, olha, eu quero usar o provedor AWS, eu quero usar a partir dessa versão aqui, e o meu Terraform tem que ser igual ou superior a essa versão. É importante você definir, né, esses critérios de versão, até para que até para que você não tenha problema em que uma execução foi feita numa versão, aí alguém executa depois e é feito numa outra versão. Então é bem importante você controlar bem como isso aqui está aplicado, para você garantir que vai estar sempre numa determinada versão e não vai mudar, né? Do jeito que está aqui, ele pega variável, né? Então, se aqui lançar 5.1, ele vai pegar automaticamente. Se aqui lançar a 6.0, ele vai pegar automaticamente. Então é importante você ter essas amarrações, né? Para que não seja tão amplo esse escopo de atualização automática que ele vai fazer, né? E aqui você define, né? Ó, aqui eu disse que eu quero usar AWS. Aqui efetivamente eu estou criando, né, a configuração. Olha, é a AWS mesmo, é o meu provedor. E isso aqui vai ser utilizado, né, por padrão, por todos os códigos que você desenvolver. Aqui tem um output bem semelhante ali ao CloudFormation, que eu estou dizendo para ele, olha, eu vou criar aqui alguns recursos, salva aí para mim qual é, né, o ID, né, qual é a identificação desse servidor e qual é o IP que ele possui para eu usar isso como uma referência para alguma outra coisa ali, né, sem precisar ter que acessar o console, por exemplo, da AWS para ver. Eu posso colocar no output coisas úteis que eu posso reutilizar em outras automações, né? Ou simplesmente para você pegar a informação de um jeito mais simples. E aqui no main é onde você cria, né, realmente as configurações. Esses nomes aqui, eles são meramente ilustrativos, né? O nome dos arquivos não importam tanto assim, né? Mas é uma convenção, é meio que uma convenção fazer dessa forma. Muitos códigos que vocês verem por aí vão seguir uma estrutura semelhante, né, com essa daqui. E aí, assim como no CloudFormation, né, você tinha a palavra recurso para definir o que você quer criar, o Terraform ele segue uma lógica muito parecida, ele só tem um jeito um pouquinho diferente aqui de escrever, né? Você tem aqui uns blocos de configurações e vai aplicando aqui as configurações dentro dele e tudo mais. Ah, como que eu sei o que que usar, qual parâmetro? Tudo isso é na documentação oficial, é só você buscar aqui. Olha, eu quero, pega esse nome, né, do recurso, eu quero criar um servidor, criar um S2, criar um S3, né, um bucket, alguma coisa. Só você jogar isso no Google, tem a documentação oficial, e lá ele vai te dizer bonitinho, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, né, bonitinho e tal. Tudo isso você consegue aplicar. E aí, eu não vou aplicar o Terraform, mas vou mostrar para vocês como que funciona, né? O Terraform, ele tem um ciclo de vida, que é primeira inicialização. Então, ele vai ler todas as configurações, qual provedor você está usando, qual é a versão, ele vai baixar isso e aí ele está inicializado. Tenho tudo que eu preciso para poder executar. O próximo passo do Terraform é o plano, né? Você dá um Terraform Plan, ele vai avaliar ali o seu código e vai te dizer, olha, essas são as mudanças que eu estou vendo aqui. Tá vendo? Ele está dizendo que vai adicionar uma coisa, não tem nada para mudar, não tem nada para destruir, porque é um exemplo muito simples aqui, né? E aí ele mostra, ó, estou criando um servidor, né, chamado web, essas são todas as configurações que ele vai ter e tudo mais. Aí se eu quiser aplicar essa configuração, eu rodo o Terraform Apply, ele vai fazer um plano de novo e vai te dar a opção de aplicar ou não, que é o que ele está passando aqui. Se eu digitar yes e dar Enter, ele vai criar esse servidor, né? Mas como a gente já está chegando ao fim, eu não vou executar, mas só mostrando aqui para vocês como funciona. Então, é bem tranquilo. Terraform, você dá o init, você pode fazer só o plano, ou pode simplesmente fazer o apply, ver o plano e no final dizer ali, né, yes ou não, se você quer que ele execute. E aí, é isso. No caso aqui, eu não fiz nenhuma configuração de estado, né, para salvar o estado de forma remota, por exemplo, mas é algo que você poderia fazer. É, quem prestou atenção viu que no momento que eu dei o plan aqui, ele aplicou, né? Ele aplicou aqui um arquivinho, né? Ele criou um arquivinho aqui. Mas isso só fica criado de fato quando eu mando ele subir lá na cloud, né? Vai lá, cria para mim. Se eu tivesse dado o IES aqui, ele ia provisionar, ia ter o arquivo de estado dizendo que o que está no código é o que está lá no seu provedor de nuvem, né? Ou seja lá qual provedor você escolheu aqui.
Então é basicamente isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui. E aqui no final, nós temos o assessment que eu comentei para vocês. Tem um QR Codezinho que vocês podem escanear para poder fazer aqui a avaliação, né? De qual é o estado de maturidade atual de vocês, né? E sai ali um plano de ação baseado nessa maturidade que vocês preencheram ali, do que fazer, né? Um planozinho semelhante ao que a gente conversou e também estará inscrito no sorteio, não é isso, Rafael? É isso mesmo, pessoal. Preenchendo esse QR Code aí, tem umas perguntas. No final você tem os seus dados lá. Eu vou dar um tempo aí para todo mundo conseguir preencher. Se o pessoal não tiver conseguindo usar o QR Code, me avisa que eu passo o link aqui no chat também para vocês copiarem e colarem. Estão É, por aí ainda? Acho que o pessoal tá aí. Deixa eu Tem separar aqui bastante a gente. janela. É, Opa, Vânia levantou a mão? Fala aí, Vânia. deixa eu ver se liberar aqui Espera aí que eu o acho que o meu microfone fone da desligou. Vânia. É, Opa, tá escutando? Agora sim, agora tô escutando. Ah, tá, a gente tava falando aqui. Eu falei, o QR Code, pessoal, só para falar, né? Que se alguém não tiver conseguindo escanear, é só me avisar que eu mando o link aqui também, tá? A Vânia falou que foi sem querer. E aí a gente vai sortear um voucher para prova AWS nível Associate. Já ali já consegue tirar a prova, certificação de arquiteto, né? Acho que atualmente a gente tem umas 4 ou 5 provas nesse nível Associate lá. Beleza? O voucher tem a validade aí até dia 28 de outubro desse ano. Aí, pessoal, eu vou dar uma olhada aqui para ver como é que tá as inscrições. Pra gente também não segurar muito tempo o pessoal aqui. Tiver alguma dúvida também, fica à vontade, pode falar. Pessoal, enquanto vocês preenchem, eu vou aproveitar aqui e falar um ponto importante. A gente sabe que, às vezes, em muitos casos, muitas empresas, desenvolver um projeto desse é um sonho, é vontade, às vezes já está no planejamento, mas às vezes falta mão de obra, falta recurso especializado para fazer isso. E a iOS está aqui realmente como esse braço para apoiar nesse desenvolvimento, nessa transformação digital. Por sermos, por exemplo, parceiro oficiais da AWS, a gente consegue recursos, que eu digo ali, créditos de nuvem, que às vezes esse processo de migração, às vezes pode dar uma travada, pode ser algo impeditivo ali, financeiro, para organizar também essa transformação digital, esse próximo passo de planejamento. Por sermos parceiros oficiais da AWS, a gente consegue entrar em alguns programas de benefícios ali, de incentivos financeiros através da parceria que a gente tem com a Ingra, que é a nossa distribuidora, e direto com a AWS. Então, se você tem algum projeto que está aí parado por falta de recurso, seja financeiro, seja recurso técnico também que a gente consegue. Além dos nossos especialistas, a gente tem acesso aos especialistas da Ingra, a gente tem acesso a especialistas da própria AWS para ajudar a fazer qualquer projeto dentro da cloud ali. Então, se você tiver interesse, pode deixar lá no final desse formulário, tem um campo lá para poder fazer algum comentário. Aí, pessoal, como eu estava falando, caso você tenha algum projeto, não necessariamente seja para mexer com infraestrutura em código, mas seja algum projeto de modernização ali, de levar algum workload, algum fluxo para a AWS, pode falar com a gente. A gente consegue realizar esses primeiros passos ali, assessment, projeto, tudo de forma gratuita, uma consultoria, para que a gente possa, como eu falei, a iOS é uma empresa de consultoria, a gente ajuda aos nossos parceiros, nossos clientes a atingir esses objetivos da melhor forma possível, tanto economicamente falando quanto tecnicamente. Pessoal também, é,
Eu vou deixar o link aqui do nosso LinkedIn da iOS. Fiquem de olho porque a gente está com um fluxo aí bem recorrente de eventos, principalmente webinars. Então, fiquem de olho para poder acompanhar o que a gente está fazendo aí. Já mando aqui o link do nosso LinkedIn. Se alguém quiser tirar alguma dúvida também, né, e quiser perguntar alguma coisa, vou deixar também o meu LinkedIn aqui, fiquem à vontade. Estamos aí para ajudar vocês. Deixa eu ver aqui quantas pessoas já preencheram o formulário. Pessoal, todo mundo que está presente aí já preencheu. Caso alguém não tenha preenchido, dá um alô aí. Quem preencheu, manda um joinha aí no chat só para eu ter certeza se está batendo com a quantidade que está aparecendo aqui para mim. Pessoal, já deu tempo. A gente fechou aqui em 8 pessoas inscritas para o sorteio. Fica bom. Vou colocar aqui, compartilhar a tela para vocês. Quando vocês estiverem vendo, só dá um ok aqui no chat. Tranquilo. Boa sorte aí, pessoal. Lembrando que é uma certificação de nível Associate, com a validade até 28 de outubro aí para poder estar usando, tá? Pessoal que se inscreveu, o nome tá aí, né? Caso tenha alguém que tenha inscrito e não tá aparecendo o nome, tem aí uns segundinhos aí. Tá ok. Então, como ninguém se manifestou contra, vamos fazer o sorteio. Marco Túlio Santos. Marcos, tá por aí? Manda um alô aí no chat. Opa, parabéns, cara. Parabéns, parabéns. É isso aí. Boa. Pessoal, Marco, depois eu vou te chamar no WhatsApp para te passar as informações do voucher, tá? Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero contar com vocês nos próximos eventos. Deixei aí já meu LinkedIn. Pode ficar à vontade para solicitar lá a conexão. Até mais, pessoal. Até uma próxima.